Olá, boa noite a todos, todas e todes. A gente está começando o Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como eu já anunciei aqui algumas vezes, a gente vai ter o Marcos Coimbra na última quinta do mês. Dezembro a gente não vai fazer isso com ele, eu vou combinar com ele para ver se a gente consegue fazer no dia 23, aí a gente entra num recesso. Mas a ideia é acompanhar as pesquisas e o Marcos, como todo mundo sabe, do Instituto Vox Populi, um sociólogo, presidente do Vox Populi, tem uma responsabilidade muito grande, tem críticas, né, às pesquisas feitas por telefone. Então, hoje ele vai trazer uma pesquisa que foi feita no final de outubro, início de novembro, encomendada pelo Partido dos Trabalhadores, e é uma pesquisa que abrange, obviamente, todo o território nacional, feita com cerca de 2.000 pessoas, mas com a diferença das demais pesquisas feitas na pandemia, ela foi com abordagem presencial. Então, isso traz aí algumas diferenças, e o Marcos vem insistindo nisso com a gente. Eu acho que o meu convidado está aqui, mas eu, antes de chamá-lo, eu queria fazer uma referência. Hoje a mulherada toda, a mulherada de luta, me desculpem de não estar participando da live. Hoje é 25 de novembro, é o Dia Internacional da Luta contra a Violência contra a Mulher. Então, a maioria das feministas, né, das minhas amigas e companheiras de luta estão aí em várias lives, mas a gente quer demarcar aqui, né, como uma mulher trabalhadora, feminista, quero demarcar esse dia tão importante. Guilherme, querido, coloque nosso convidado de honra. Marcos, boa noite. Eu estou te ouvindo mal, Fro. Não sei se você está com algum Está me problema ouvindo meu. mal? Agora tá, agora eu ouvi. Ah, então eu vou pôr o fone, porque daí fica com o microfone pertinho. Melhora, né? Espera só um pouquinho. Boa noite, galera. Problema técnico, deixa eu resolver. É que para mim você tá congelando, não sei como é que chama isso. Eu acho que é talvez a sua rede, Marcos, que aqui tá bem tranquilo, viu? Vamos ver se melhora ao longo do tempo, que você não caia, Agora tá que bom. você permaneça firme conosco. Boa noite, Veranice. Boa noite, Maria Angélica, Cris Caeser e todo mundo que já estava aqui, que está chegando, vão se aproximando, que a gente vai começar um papo bom. Como eu disse para vocês no início, essa é uma pesquisa que foi encomendada pelo PT, né? E aí o Marcos preparou para a gente alguns slides, eu acho que vai ser bem legal, porque a gente vai poder ver de modo mais aprofundado o que a pesquisa conseguiu detectar. E quando o Miro chegar, o Miro já chegou? Ele estava tentando entrar, não sei qual era o problema. Ah, Mirão, tudo bem, querido? Tudo bem, Fro? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, dupla? Tudo bem? Miro, antes do Marcos começar a Também apresentar a estou pesquisa. hoje então na internet, viu? Talvez eu saia do computador para entrar no celular para ver se melhora, porque tá ficando, não estou conseguindo pegar o raciocínio de você. Você tá travadinho às vezes, né? Tá dando delay. Eu tô até ouvindo aí o delay. Então, Miro, você quer fazer a transição? Quer ir para o celular e a gente abre depois contigo? Melhor, né? Daí você Melhor. entra pelo celular. Tá bom. Marco, o meu outro convidado é o Anderson Moraes. O Anderson já conseguiu entrar, Gui? Bem-vindo, parceiro. Tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, Anderson? O Não, Anderson. bem, hoje não está tão bem porque eu consegui a proeza, Maria falou, boa noite para todo mundo, mas para ver que mundo que vivemos, né? A gente veio falar de política
E manter projetos também é política, né? Acabei de descobrir que eu estou sendo processado por um fotógrafo que, ao invés de pedir para tirar foto da matéria, ele está pedindo uma fortuna. Uma fortuna. É o que a gente vive hoje, né? A gente, qualquer momento, qualquer motivo que essa gente tem, ela quer usurpar e quer... Mas, enfim, a gente segue. Como se a gente ganhasse uma grana imensa, né? Fazendo mídia alternativa. Nossa! Mas Anderson, valor exorbitante. Mas, enfim, desculpa abrir com essa coisa, que realmente eu estou impactado com isso, porque é a primeira vez que isso acontece dessa forma tão violenta assim. Mas a gente segue. A gente segue. Boa noite, Maria de Lourdes. Boa noite, Ercílio, Arruda. Vão chegando aí, gente. Boa noite, Marcos. Essa questão com a mídia independente e judicializar a gente para nos calar, eu já enfrentei isso, Rovaia, a Fórum tem 50 processos. Boa noite, Serginho. A gente precisa, inclusive, toda vez que eu falo, fortaleça o canal da Fórum, fortaleça a revista Fórum, passa por aí. O Anderson é jornalista da Fórum, ele toca o Fórum 11h30 todo domingo, às 11h30, né? Traz umas pautas muito interessantes. Tem algum chiadinho, eu não sei em qual microfone é, mas está um ruidinho de chiado. Era no seu, Anderson. Então, a gente precisa, de fato, fortalecer. Então, como é que você fortalece o nosso canal, gente bonita que está aqui? Curtindo o nosso programa, se inscrevendo no nosso canal, se tornando membro, divulgando nas suas redes. Então, quem não tem recurso, que a vida está dura, né? A gente não tem mais 13º, a gente não tem mais 1/3 de férias e nem férias, essa pejotização que vai avacalhando aí as relações de trabalho e as nossas condições de vida. Realmente é difícil, mas se você não puder se tornar membro, é uma cervejinha por mês, você pode fazer um superchat, você pode pagar um ingressinho simbólico, mas principalmente você pode circular o nosso link. Isso ajuda a fortalecer nosso canal. Então, estou começando aqui, abrindo com esse pedido. O Miro está em transição para entrar via celular e a gente vai começar então com o Marcos. Marcos, o Mirão chegou. Então, antes do Marcos começar, eu queria provocar o Miro, porque assim, Miro, o thumb deste programa, ele Guilherme, bota o thumb para as pessoas verem, porque agora, como a gente entra no Jornal da Fora, as pessoas não veem o thumb, só veem na reprise. Então, eu queria que o Guilherme colocasse o thumb para a galera ver, porque eu acho que o thumb inicia a nossa conversa. Pode ser? Lá. Essa é uma charge do Aroeira, que, para mim, é a melhor charge que eu vi dessa temporada da mídia, achando, né, que o Moro, que a gente não tem memória, que a gente é um bando de retardado e que a gente não sabe o que o Moro fez no verão passado. Então, ele fez esse Moro, ele já tinha feito a cabeça, né, o monstro de duas cabeças, que era o Bolsonaro e o Moro, e agora ele fez a terceira via de mão única. Voltemos aqui nós na tela. Mirão, você acha que vai colar esse trabalho da mídia na construção do Moro como terceira via, né? Fingindo que o Moro não é um juiz ladrão, que o Moro não fez todo o lawfare contra Lula? Você acha que a marca foi aquele programa do Bial, que foi uma vergonha, né? Que foi aquilo, minha gente? Que vergonha do jornalismo brasileiro, fazer aquele papel medonho. Então, eu queria que você começasse por aí, Miro, para depois a gente explorar um pouco a pesquisa, que vem novidades aí. Não, legal. Primeiro, a alegria de estar com todo esse belíssimo time aqui, Fro, Anderson, grande Anderson, da diretoria do Barão, e o Marcos, que eu estou curioso para ver a análise de pesquisa dele. Eu dei uma lida na pesquisa, estou curioso para ver a análise. Eu acho, viu, Furô, que o Moro é o sujeito que tem mais potencial de voto desse campo, né? Porque ele tem um recal grande, ele teve muita exposição midiática, é só a gente lembrar o que fez a TV Globo, né? Durante 6, 7 anos, fazendo a exposição do Moro com aquele cano de esgoto, toda aquela, né, escandalização da política.
Então, o Moro ele tem esse recalque, né? Por outro lado, o Moro pega um pedaço do bolsonarismo, né? Desde que ele foi defecado do governo, chutado do governo, ele pega um pedacinho do bolsonarismo, né? Então, ele é o que tem condições. Vamos ver se vai dar certo. É uma operação, a mídia está jogando pesado, né? A mídia estava ainda meio cautelosa. Você pega a Folha e o Estadão fizeram editoriais com críticas ao Moro quando ele lançou a candidatura, né? Quando teve aquela convenção do Podemos, né? Porque a Folha e o Estadão meio que disseram o seguinte: pô, bicho, nós confiamos tudo em você e agora ficou explícito que você cometeu abuso de poder para chegar para ser candidato, né? Então você já tinha feito uma besteira que era ir para o laranjal do Bolsonaro, para o laranjal do fascista, e agora você se lança candidato por um partido, inclusive, que é uma beleza. Esse Podemos, se eu não me engano, tem 9 deputados ou 10 deputados. 6 estão metidos em falcatrua. Tem 7 ou 8 senadores, 3 estão metidos em falcatrua. O Álvaro Dias, esse rapaz que acaba sendo a cabeça do Podemos, é mais sujo do que pau de galinheiro lá no Paraná, né? Então, o Estadão e a Folha meio que falaram: epa, bicho, você exagerou na dose. Mesmo a cobertura da Globo, da convenção do Podemos, foi cuidadosa. Agora, aparentemente, eles estão apostando muitas as fichas para ver se o cara consegue realmente emplacar. Para emplacar, me parece, aí eu quero ouvir o Marcos, para emplacar ele vai precisar chutar o balde do Bolsonaro, e a briga está ficando interessante, né? Já está sendo chamado de comunista pelo Ricardo Salles. Então eles vão ter que brigar muito. O bolsonarismo está babando ódio nas redes sociais contra o Moro e os moristas, e eu acho que vai piorar isso. Então vamos ver, né? Agora é para sentir. A Charles do Aroeira é excelente. Quando eu vi a Charles do Aroeira, a primeira coisa que eu pensei foi na Conge. Porque a Conge disse que o Bolsonaro e o Moro eram a mesma coisa. Ou seja, o Aroeira traduziu numa charge. É a mesma cobra mesmo. Mas estou querendo ouvir. A gente vai ter que usar muito isso na rede, né? Porque, assim, não é a gente que está dizendo, foi a Conge dele que diz. Recuperar essas falas é muito bom, né? No período da lua de mel. Mas sem deixar de desmascarar, sem vergonhice, né? Que foi prender sem provas, durante 580 dias, a maior liderança, né, desse país, que, como a gente viu na semana passada, aclamado no mundo inteiro, né? A quantidade de cliques que a gente ouvia de fotografia na hora que o Lula abria a boca, era algo impressionante. O som era só de flash, de máquina de clique. Você fala, gente, o Lula é um verdadeiro estadista e foi tratado como um chefe de Estado, né? Enquanto o Bolsonaro não consegue estabelecer uma conversa de 2 minutos nem com um garçom. Então, eu vou abrir para o Marcos e depois eu passo para o Anderson. Marcos, na sua pesquisa, você já conseguiu ver algum reflexo desse esforço conjunto aí do PIG para emplacar Moro como terceira via, de mão única? Oi, Fro, oi, Miro, oi, Anderson. Bom estar aqui com vocês. Os dados que eu vou mostrar não são propriamente de ontem, nem de anteontem. Então, é uma pesquisa feita já em novembro, mas que passou-se já alguns dias, e para determinado pedaço do público, da população brasileira, dias contam. Para a grande maioria da população, dias são irrelevantes, porque os dados, as informações chegam mais lentamente, porque as pessoas têm tantas outras coisas para se preocupar, com emprego, com violência na porta de casa, com saúde, com a crise universal dos serviços públicos que nós estamos vivendo no Brasil, que o tempo que as pessoas normais podem dedicar à política não é igual ao que nós, pessoas não normais, podemos. Nós não somos típicos do volume, do tempo, da dedicação que nós damos a essas conversas. Então, em outras palavras, mudou muito
dessa pesquisa para cá para um pequeno pedaço da sociedade e não mudou nada para a grande maioria das pessoas, que são as que vão decidir, de fato, a eleição no ano que vem. Quem decide a eleição no Brasil é o povo, pelas regras do jogo. Nós temos voto obrigatório, temos uma parcela que há muito tempo vem deixando de participar de eleições, mas não é uma parcela muito grande, não se compara com o que existe em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, em que mais da metade da população adulta, nesta última eleição, com toda a importância que a eleição tinha, não foi votar. Aqui, nós vamos ter, no ano que vem, provavelmente, alguma coisa perto de 70%, talvez até mais de 70%, de comparecimento, porque é uma eleição que desperta o interesse do povo, mas desperta o interesse do povo quando chegar a hora, não agora. Agora ainda está longe. Eu vou mostrar os resultados e em alguns momentos vou me deter um pouco, em outros vou passar mais depressa. Os dados vão estar contigo, Fro, se alguém quiser, se você achar que é o caso, está liberado. Essa pesquisa foi feita, como você esclareceu, a pedido, por contratação, com a Executiva Nacional do PT, e temos autorização para divulgar tudo isso que vocês vão ver. Não é que eu estou furando a combinação com enfim, o contratante da pesquisa. Então, ela já foi apresentada na íntegra para o partido, e o que nós vamos ver está disponível para quem quiser, quem tiver interesse. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para começar. Eu não sei o que aconteceu aqui. O Gui, ajuda ele. Como autoriza, precisa autorizar para que ele compartilhe? Eu estou aqui no StreamYard e tradicionalmente é assim que eu faço. Não sei o que está acontecendo hoje. Ele tá dizendo que não apareceu para ele. Deixa eu ver aqui. Para ele te autorizar. É porque eu tenho que ser. Perdão. Eu é que tinha que ter pedido para passar a ser o apresentador. Então, ele tem que me habilitar para que eu possa fazer o compartilhamento de tela. Habilitou, Gui? Se não, eu te mandei o arquivo que ele me mandou, Guilherme. Você vai passando conforme o Marcos vai destacando. Ele vai subir, então. Você quer falar mais alguma coisa enquanto ele prepara essa coisa técnica? Porque o Guilherme disse, quando a gente combinou, que era possível fazer isso. Eu não estou entendendo porque que a gente não está conseguindo. As características foram em todos os estados, né, Marcos? E mais o DF, né? 2.000 pessoas, presencial. E haviam. Qual era o maior destaque? A temperatura política, não foi só em quem vai votar, você tinha outras questões, porque já que era uma pesquisa também, né, encomendada por um partido que está investigando, né, quer ver a temperatura aí, do povo brasileiro, deve ter outras questões que você vai trazer para nós, que é importante. Pronto, Gui? Deu certo?
E lembrando, pessoal, que foi de 30 de outubro, né? Do final de outubro ao início de novembro. Então, aquilo que o Marcos Coimbra está nos falando, ele tem aí um retrato desse período, né? Desse momento. Não deu para pescar, muito possivelmente, ainda todo esse trabalho midiático de levantar a bola do Moro, né? Dessa maneira. Talvez no. Ô, Marcos, vamos combinar uma coisa aqui ao vivo e a cores. Dezembro podemos fazer no dia 23, essa última, e daí a gente se libera para o Natal e Ano Novo? Ou você já vai estar viajando e a gente vai ter que interromper e retomar isso? 23, eu tenho um compromisso que tá bom. deve me ocupar até meados da tarde. Então, realmente seria difícil. Tá bom. Então, gente, nós vamos retomar isso a partir de janeiro, tá? Porque o nosso convidado para isso vai estar ocupado no 23 e a gente encontra uma pauta interessante para o dia 23, que vai ser a nossa última live do ano. Pronto, Gui? Ô, Flo, você está me ouvindo? Tô. Pode fazer a pergunta, Anderson. É que, na aproveita. Verdade, meu fone estava... Achei que tinha desligado. Aproveita. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Agora ele conseguiu. Depois fazer uma pergunta para o Marcos. Tá bom. O Fro pede para o... Eu não sei se ele me ouve. Guilherme, põe no quadro para exposição, sem a barra lateral, para poder ampliar. Dá um F5 da tela cheia. Tela cheia, pois é. Dá um F5, põe na tela cheia, que acho que fica melhor, né? Sim. O ideal seria se ele me habilitasse como... apresentador. Eu posso sair e voltar se resolve. Porque assim realmente não está bom. Ele está dizendo que demora para habilitar, que era preciso ter feito anteriormente, mas agora ele conseguiu ampliar. Pronto. Melhorou. Ok. Então, pode ir tocando, Guilherme, para ele. Pode ir passando os slides e esse a gente. Essas informações técnicas a Fro já deu. Sim. Pode passar. A amostra é essa, nacional, a margem de erro, todo mundo tem que lembrar sempre que pesquisa é para ser vista como algo que não é exato, é uma probabilidade. O número que aparece é o número mais provável, mas não quer dizer que seja o número exato, pode variar, vamos dizer, 5 pontos, 2,5 para baixo, 2,5 para cima. Pode passar, por favor, Guilherme. Eu estou começando com essa questão que é fundamental, e nós vamos ver aqui um primeiro motivo pelo qual eu sou um pouco assim, descrente do potencial de crescimento do ex-ministro, ex-juiz, ex-tudo, que agora inventou que é mais do que ele jamais foi na vida, o senhor Sérgio Moro. Passa por favor. Como nós estamos vendo aqui, nós temos 3 grupos de candidatos. Lula e Bolsonaro, que tem 90% das pessoas dizem que os conhecem. Entre conhecer bem e, pelo menos, sabe algumas coisas a respeito dos dois, 90%. Resta, conheço de nome e não conhece praticamente zero. Ciro e Moro são, hoje, pessoas igualmente conhecidas. Metade da população já sabe quem eles são. Dizem que os conhecem bem, ou pelo menos algumas coisas. Se somar com quem já tem alguma referência deles, nós já estamos falando de 80%.
e resta 20% para cada um de não conheço. Se tivesse que... O Dória não está muito longe, mas um pouco abaixo, e não deixa de ser extraordinário ver vamos dizer assim, o resultado desse investimento maciço feito pela grande imprensa em torno do Moro, que o tornou mais conhecido do que o atual governador de São Paulo, que já havia sido prefeito da maior cidade do Brasil, e que, no entanto, está alguns pontos abaixo no conhecimento e alguns 10 pontos acima do desconhecimento. Ou seja, você precisa ser antagonista do Lula. O que eu quero dizer é que quem tem realmente, quem poderia dizer assim, não, tem um largo espaço para crescer, porque tem baixo nível de conhecimento. E só se aplica, entre esses nomes aqui, ao Eduardo Leite e ao Rodrigo Pacheco. E, eventualmente, a outros nomes que permaneçam na discussão mais tempo. Hoje mesmo, o MDB não está dizendo que vai lançar a Simone Tebet, ela vai entrar nesse grupo aí de mal já ouviu o nome. Você vê que o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, é conhecido por 10% das pessoas, 75% não sabem simplesmente nada. Nunca ouviram falar, nunca ouviram o nome. E é claro que isso se reflete nas intenções de voto. Então, Lula e Bolsonaro não têm nada a ganhar à medida que o conhecimento aumenta. Eles já são pessoas perfeitamente conhecidas, perfeitamente repertoriadas, para o bem, no caso do Lula, para o mal, no caso do Bolsonaro. E depois você tem esse segundo grupo, carregou, basicamente, é formado por Ciro e Sérgio Moro, que também é muito conhecido, com menos espaço para crescer. Você vai apresentar o Sérgio Moro para quem? Para menos de 20% do eleitorado. Ele não é um quadro assim, em branco que tem que ser preenchido com elementos de biografia, de propostas, de ideias. Todo mundo sabe quem é Sérgio Moro. Faça mais um, por favor. Hein, Guilherme? Guilherme. E o conhecidos Moro e Ciro Gomes por 80% das pessoas, um tem 5 e o outro tem 5. Essa pesquisa aqui, especificamente no caso do Moro, vocês têm razão, na discussão de Moro, teria que considerar que do dia 5 de novembro, quando o campo dessa pesquisa terminou, para hoje, nesses 20 dias, ele foi objeto de uma campanha maciça de encher o balão de ar, para ver se sobe. Vamos saber daqui a alguns dias se subiu. Nós estamos vendo em pesquisa telefônica que reflete a opinião de pessoas de classe média, pega muito melhor quem tem escolaridade mais alta, renda mais alta, que tradicionalmente não é onde está o eleitorado de esquerda brasileiro, que ele deu uma melhoradinha. Agora, para a pesquisa telefônica, essa melhoradinha depois de 3 semanas de intenso trabalho, é um resultado muito medíocre. Sugere que ele tem mesmo um problema de imagem. E essa questão do conhecimento alto, baixa intenção de voto, baixa aprovação, não se resolve com entrevista com Bial. Por mais puxa-saquismo que tenhamos visto. Assim, concordo contigo, foi uma experiência assim, apatética ficar vendo isso, como ontem o trabalho do antagonista para criar um cenário de viabilidade do seu Sérgio Moro.
chegando nesse nível. Assim, se tirar o Bolsonaro, se tirar o Lula, o que acontece? Ele empata com o Ciro, que é o que se vê por aqui. O que significa dizer que os eleitores de Ciro, perdão, que os eleitores de Lula e de Bolsonaro muito dificilmente ficariam achando que tinham que fazer a escolha por Moro ou Ciro Gomes. Eles iam procurar outro nome, um nome que expressasse aquilo que mais se pareceria com as ideias, as propostas, os nomes, sei lá, o lado que estava ficando sem identidade na eleição Lula e provavelmente o próprio Bolsonaro. Quer dizer, tirar Bolsonaro e Lula, lamento dizer para o povo do protagonista, não resolve, não elege o seu Sérgio Moro. O eleitor ia procurar quem prefere e não ter que aceitar um cara que ele conhece, sabe perfeitamente quem é e não quer votar nele. Esse aqui é o problema do seu Sérgio Moro. Então, a chance de voto, como se vê aqui, é muito vantajosa por Lula, com quase 40% das pessoas dizendo que votam com certeza no Lula, menos da metade disso dizendo que votam com certeza no Bolsonaro. Na hora que você soma como pode votar, nós chegamos aos 30 pontos da direita brasileira ideológica, uma parte de ultra e uma parte de nem tão ultra assim, e o Lula voltando ao tamanho que ele, historicamente, teve acima de 50%. Marcos, o que me chama a atenção aí é a rejeição do Dória, né? Na verdade, o que chama a atenção mesmo para mim aqui, Fran, é o seguinte, é como é que Lula, depois de ter ficado quase 2 anos na prisão, depois de ter sido alvo do que nós todos aqui vimos contra ele, é rejeitado por 1/3. 2/3 não o rejeitam. Esse aqui é o significativo aqui. E ele é muito menos rejeitado que qualquer outro nome. E os números não são... Ele não está na margem de erro, assim, com a rejeição um pouco menor que a do fulano ou do Beltrano. Ele está muito menos rejeitado que qualquer outro nome. Então, e não deixa de haver uma analogia. O máximo que o Bolsonaro consegue, que seria 17 mais 13, é quase que exatamente a proporção que diz que não votaria no Lula. Então, a rejeição do Lula é a bola do Bolsonaro. Não é que uma explique a outra, mas uma está ligada à outra. Passa mais uma, por favor, Guilherme. Aí nós estamos fazendo uma longa série, que já tem quase 5 anos, a respeito de como que as pessoas se sentem a respeito do Lula. Porque uma coisa é você dizer assim, não, foi um bom presidente, gostei dele, a minha vida estava boa. A outra pergunta é assim, você gosta do cara? Gostar é uma palavra fácil de entender. E 50% da população brasileira diz, eu gosto dele. Enquanto que 22% diz que não gosta. Então, tem gente que não vota nele, mas gosta dele, que é perfeitamente compreensível. Enquanto que o Bolsonaro... Passa mais um, por favor. O Bolsonaro tem vamos dizer assim, um desgostar que vem crescendo assim, numa taxa altíssima. De abril de 2020 para outubro de 21, em 1 ano e meio, ele foi de menos de 40% para 53% de pessoas dizendo assim, eu não gosto desse cara. E gosto dele, que estava em 33%, já está em, toma lá da cá, 20%. Quer dizer, Bolsonaro tem uma chance de voto maior do que as pessoas que dizem gostar dele. Por quê? Porque tem vamos dizer assim,
turbinado por uma coisa que é maior que o Bolsonaro. A pessoa diz assim, eu não gosto desse cara, mas eu voto nele porque é contra o Lula, porque é contra a esquerda, porque eu não gosto de gay, não gosto de mulher, não gosto de negro, não gosto de índio, não gosto de nada, e voto no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é menor na aprovação, no sentimento, do que no voto, porque ele tem, vamos dizer assim, um a mais que vem da rejeição da esquerda, das pautas de esquerda, etc. Passa mais um, por favor, Guilherme. Vamos, em função desse cenário, na pesquisa nossa, o Lula tinha 28 de espontâneo e o Bolsonaro 15%. O Sérgio Moro tinha 1%. Pode-se dizer não, que ninguém pensava que ele era candidato. Mas Lula ainda tem muita gente na sociedade, especialmente onde está a maior parte do eleitorado dele, que não tem muita certeza. Assim. Não está com essa ideia na cabeça. O que tem na cabeça ainda é, provavelmente, o que aconteceu em 18. O Lula começa, mas não vai, porque não deixa. Então, isso explica por que o Bolsonaro cresce da espontânea para estimulada menos do que o Lula. O Lula que vai... Passa mais uma, por favor. Ele vai para 44, porque você está lembrando ao eleitor dele que ele pode ser candidato. Lembrando, não, apenas mostrando uma lista em que o nome dele está lá. Bom, então o Lula vai disputar esse ano, então espera aí que eu vou votar nele. Esses foram os resultados que nós obtivemos fazendo duas simulações, uma com o Dória como candidato pelo PSDB e outra com o Eduardo Leite. Como vocês veem, tem a menor diferença popular, embora pareça, sei lá, algumas pessoas que é água e vinho, para o povo é a mesma coisa. Se vem um nome de João Dória ou o nome de Eduardo Leite. Mandetta já pulou fora, Datena já pulou fora. Vamos ver, em algum momento nós vamos ter listas mais estáveis. Agora tem a Simone Tebet, tem instituto que está botando o nome do Alessandro Vieira, não vão fazer a menor diferença na repartição efetiva das intenções de voto que existem hoje no país, que é Lula ou Bolsonaro. É assim que o jogo está sendo montado, e a chance de Ciro e Moro, que são os dois que vêm a seguir, são muito parecidos e são pequenos. O Ciro, se tivesse se colocado como alternativa ao Lula na esquerda e não como inimigo figadal, talvez tivesse chance de crescer. Mas e se o Sérgio Moro também começar a ser visto como inimigo figadal pela direita? De tanto querer ir para o centro, ele perde um pouco que tem. Então, no fundo, os dilemas de ambos são parecidos. O Ciro, a rigor, só tem por onde crescer se o eleitorado progressista migrasse para ele, como o seu Sérgio Moro só tem por onde crescer se o eleitor de direita migrar para ele. Hoje, então, mais, assim, a grande maioria do eleitorado de direita conservador acha que o Bolsonaro é que é o nome. Pode mudar? Pode, mas nada indica que vai mudar. Nós estamos vendo aqui uma coisa que se assemelha tem a ver com uma discussão que está sendo cada vez mais presente nas ciências políticas no mundo inteiro, que é o desaparecimento daquele centro majoritário. Assim, a esquerda está numa ponta, a direita está na outra ponta, e o meio é que é a maioria, que os americanos chamam de a maioria silenciosa. O centro está desaparecendo.
na política real, nas nossas sociedades, nesta altura do desenvolvimento do capitalismo ultramaduro que nós estamos experimentando. Que tem um cientista político brasileiro muito respeitável que traduz essa mudança na imagem de dois tipos de dois bichos do deserto. O dromedário, que tem uma corcova só, e o camelo, que tem duas corcovas. No camelo, o meio é vazio. No dromedário, o meio é que é grande. Nós, tradicionalmente, pensamos que a vida política é assim, extrema esquerda, extrema direita, pequenos. Aí vai subindo e chega no meio, é grande. Uhum. Só que não é mais isso. Esse desenho não expressa mais a realidade da vida política nesta altura do capitalismo. E nós estamos ficando cada vez mais parecidos com duas corcovas, a esquerda e a direita, mais ou menos se equilibrando. Em condições normais, é isso que você esperaria, um maior equilíbrio no tamanho desses dois, vamos dizer assim, polos. Das duas forças. Deixa eu só te interromper um pouquinho. O Anderson precisa dar um pulo no Barão, mas ele quer fazer uma questão e, se der tempo, ele volta aqui para a nossa live. Claro. Oi, Marcos. Na verdade, o tempo aqui dá para ficar mais uns 10 minutinhos. Mas, Marcos, quem sou eu para contestar dados? Aí é sua área, você que manda. Marcos, além de trabalhar aqui na Fórum, eu tenho um jornal que ele faz recorte racial, que é o Jornal Empoderado. E ele trabalha com a ponta, com as pessoas da ponta. E conversando com as pessoas da ponta, sou do movimento negro também, estando nos atos, cobrindo, ajudando na construção, só tem uma questão aqui que você falou que eu queria entender um pouco, até da Fro também, do Miro, que é a questão de você falar assim, as pessoas vamos ter aí 70% de pessoas indo votar, é uma eleição que vai chamar muita atenção das pessoas. Eu vou na contramão. E eu queria entender de você de onde você pensa que pode ir bastante gente votar, porque na minha concepção é o oposto. As eleições estão tendo cada vez menos pessoas votando. E o próprio João Dória, que ganhou do Haddad, com uma expressão de votos de gente que deixou de votar muito grande. E eu tenho uma concepção aqui por motivos políticos, mas aqui a gente veio para perguntar para você. Mas a questão é, da onde você tirou que você acredita? Para mim seria ótimo, né? Também depende de quem vai votar, né? Quem é que vai fazer essa votação? Porque realmente na ponta é o oposto. As pessoas estão com uma desesperança muito grande mesmo, assim, de não acreditar, nem saber em que acreditar até o presente momento. E eu concordo com elas, porque se for pensar a dona de casa que só vê o Jornal Nacional porque vem antes da novela, ou o cara que só vê o Jornal Nacional porque vem antes do futebol, enfim, e não está aqui vendo informação na Fórum, pelo Barão, com você, eles pegam o que vem da massa. De onde que vem essa sua esperança que a gente consegue chegar nesses números, 70%, 80%, que pode ter uma eleição com muita gente votando? Anderson, vem em parte de esperança. Mas em parte... Então tá bom, já ajudou. Mas, repara, nós tivemos, em 2018, uma taxa de voto chamado alienação eleitoral, que é a soma de branco, nulo e não comparecimento, que é chamada de abstenção na nossa terminologia política. Tivemos, isso somou um pouquinho mais de 30%, que não é incoerente com a história, a evolução desses números ao longo dos tempos. Nós tivemos uma eleição moderna no Brasil com intensa participação, foi a de 89, em que a alienação eleitoral total
pouco passou de 10%. Nas duas eleições seguintes, as do Fernando Henrique, 94 e 98, ela quase triplicou. Foram eleições de baixíssima politização, as pessoas não se interessaram por ela, e essa soma de branco, nulo e não comparecimento, esses três números cresceram, quase que triplicaram em relação ao que havia sido em 89. Ou seja, a eleição politizada tende a levar o eleitor a votar. Eleição pouco politizada ou despolitizada desinteressa o eleitor, faz com que ele compareça menos, e se comparecer, ele não sabe direito quem são as pessoas, ele clica lá branco, confirma o branco e pronto, estamos conversando. Voto nulo, hoje em dia, é tão complicado votar nulo que a taxa de nulo praticamente desapareceu. Mas a alienação total, se você considerar os três elementos, o crescimento da abstenção compensou a queda na taxa de votos não válidos, brancos e nulos. Então, eu, de um lado, espero, do outro lado, vejo elementos em pesquisa que me fazem crer que nós voltaremos a ter, no ano que vem, uma eleição politizada. A presença do Lula na eleição é um elemento importante para levar o eleitor que gosta dele, que confia nele, para levá-lo a votar. Isso tudo, claro, que depende da campanha, depende do modo como o PT vai dialogar com essa maioria do eleitorado. Mas, então, essa é a resposta que eu queria te dar. Eu acho que, em parte, é um desejo, é uma torcida. Seria bom que nós... porque não comparecer, e, de uma forma geral, o voto, a alienação eleitoral, corta mais fundo no eleitorado popular. E, portanto, se aumentar a alienação na eleição do ano que vem, quem vai sofrer mais é o Lula, é a candidatura de esquerda. O não comparecimento é tipicamente do eleitor popular. No entanto, nós estamos procurando entender isso, até porque isso é muito importante para o PT, o que explica que tipo de visão da política está ligado com o não comparecimento. Porque os outros não têm jeito de resolver, mas o não comparecimento tem. Você vê, aliás, como o que vem sendo feito pelos democratas nos Estados Unidos para levar o eleitor popular para a urna. É muito mais difícil levar o povo do que o eleitor de classe média. Os republicanos tendem a comparecer mais do que os democratas nos Estados Unidos. E quem que paga? Os candidatos democratas. Por isso que a direita tanto quer parar, luta pelo voto não obrigatório, porque ela se favorece com isso. Acho, Marcos, que aqui no Brasil a gente tem uma questão que é burocrática. Nós temos trabalhadores que vão e voltam, migram, né? Especialmente nessa situação que a gente está vivendo, e acaba não atualizar título, regularizar a situação do título eleitoral, passa a ser uma questão menor para grande parte da periferia. Então, eles... Permite-me te interromper, porque eu concordo com isso que você está falando, mas a consequência, vamos dizer assim, democrática desse problema, da tentativa de resolver democraticamente esse problema que você está levantando, é simples, chama voto em trânsito. Sim. Não tem dificuldade nenhuma no mundo computadorizado, informatizado que nós vivemos, permitir para esse trabalhador que tem o registro eleitoral dele na Paraíba, mas ele está no Paraná, ele
poder votar no Paraná. Qual que é o complicador? Isso é o burocratismo antiparticipativo. Sim. É um burocratismo que dificulta para o eleitor popular poder expressar seu desejo, sua preferência. Isso tem que ser uma bandeira nossa, né, gente? Antes disso aí, Miro, eu queria deixar uma pergunta aqui, porque na verdade eu entendo perfeitamente essa questão, mas eu sempre volto na ponta porque é onde eu estou. E realmente existiu uma campanha, assim, pensando como popular. Fro, você, Miro, vocês moram na quebrada, cada um numa quebrada aí do seu bairro. Vocês falaram que o Lula era a esperança, ia resolver os problemas. E você trabalha de manhã, chega à noite. E aí, todo dia na televisão tá falando que o Lula roubou. Daí eu falo assim, poxa, o cara que era a minha esperança roubou e o partido dele também e acabou com o país. Aí entra o cara que é militarizado, que fala que vai resolver o problema. Principalmente, gente, o micro os problemas das quebradas que não chegam para a classe média. Por exemplo, o cara que acorda às 4 da manhã, eu já falei aqui numa live, e ele é roubado pelo Noia no ponto de ônibus. Aí o Bolsonaro fala que vai dar uma arma, mas ele não vai querer pegar uma arma para matar o Noia. Ele pensa na segurança. Putz, talvez vai ter mais polícia aqui para eu não ser roubado. Então, são essas pequenas micro. Eu ia nas favelas, você via escrito Bolsonaro na parede, pichada, as donas de casa, mas elas não estão falando porque elas não gostam do Lula. É a desesperança, né? Então, o que acontece? Eu acho que a questão aqui que está em jogo para a esquerda, ao meu ver, Miro, é resgatar isso, porque lá, muito bem citado pelo Marcos, na Geórgia, a mulherada preta bateu na porta da minha senhora, só tem que votar, eu sei que é difícil, o processo é complicado, e foi de porta em porta o ano inteiro, ó, vocês têm que votar, a gente dá um jeito, põe vocês na caminhonete, põe na perua, a gente leva. E eu não percebo, Miro, sério mesmo, quando o Brau volta lá no Brau, que ele fala temos que voltar para a base, essa estratégia, esse pensamento de realmente a gente vê nas manifestações, Fro, é só você ver as manifestações. A gente vê a bolha de esquerda. Aquela dona de casa que trabalha ali no escritório da Paulista, limpando o escritório, o cara motoboy, a gente não está vendo eles ali. Então, acho que o diagnóstico ele tem que ser para além da questão do título, porque o título a gente dá um jeito. Se pede a transferência, dá tempo, a gente passa. Sei lá, você chega lá, você sabe que um parente seu não tem título aqui em São Paulo, você fala assim, pede para trazer pelo correio, a gente dá um jeito, paga a taxa. Mas a gente está vendo que a questão é mais embaixo, é ideológica. E outra, eu queria deixar uma pergunta para vocês, meus de coração. Qual vai ser a plataforma do Moro? É isso que é o que eu mais penso, assim. O que ele vai falar? Ele vai ver o combate de corrupção? Ele vai falar, não, eu me desculpe, eu errei, eu sou oposto de tudo que está aí. Ele não vai poder pintar como novo igual o Collor. Eu queria ouvir de vocês, assim, antes de sair, o que vocês, sério mesmo, como que vocês imaginam que é esse caminho dele? O que ele vai falar? Vamos supor, começou os debates, atacar o Lula, a gente sabe, isso daí vai ser pro forma. Mas agora vai só atacar o Lula e o Bolsonaro? E ele é a solução de tudo? Sem dizer que ele tinha que estar preso, né? Tipo, por tudo que ele fez, né? Ele deu ligação de presidente com ex-presidente para o principal emissora da América Latina. Isso daí. Mas, enfim. O Lula tá louco para pegar o Moro no debate, e nós também. Mas Miro, qual será a plataforma dele, será? Eu volto à charge de hoje, que eu acho profundamente didática, né? E a fala da Conge. Moro e Bolsonaro é a mesma coisa. Então, essa história, por exemplo, dele querer tirar da polícia a responsabilidade dessas chacinas, é uma plataforma da direita, é a corrupção em cima da questão moral, né? Quando a gente vê que o sujeito que ajudou a destruir a Petrobras e a cadeia da construção civil está trabalhando para uma das empresas que ele ajudou a detonar, enfim.
É uma pauta da direita, não vai. Não é de uma direita que não arrota na mesa, porque ele não sabe também falar o português, né? Ele fala conge. Então, assim, vamos parar só porque ele usa gravatinha e fez um concurso público, que ele é melhor. Ele não é melhor que Bolsonaro, não. Ele é da mesma laia. Então, a plataforma não vai ser diferente. Tem uma coisa que é perigosa no Moro, quem está nos assistindo aqui, gente, vamos lembrar o pacote anticrime. Sim, o povo preto e periférico é um horror me imaginar, lembrar que um cara desse está na presidência com a caneta na mão. Exato. Enfim. Eu tinha até separado um vídeo para a gente falar também da segurança pública e da polícia, porque eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, mas eu vou pôr o Altamiro na roda e devolver depois a voz para o Marcos, porque ele tem outras pranchas que eu acho importante a gente ver, especialmente aquela, Marcos, que mede a corrupção. Eu vou ouvir o Miro, daí eu posso ir para a live do senhor Miro. Eu vou ouvir o Miro, que é um prazer. Vai lá para o Barão entrevistar o Sérgio Amadeu. Não é isso, né, Anderson? Hoje? Isso. Mas eu quero ouvi-lo primeiro. Na verdade, eu estava querendo fazer uma pergunta para o Marcos, mas vou dar só um pitaco muito rápido. Eu acho que a campanha ela vai ser altamente politizada ano que vem. Porque é isso, a sociedade está muito polarizada, o nível de desgraceira é muito grande. Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos ter uma redução da abstenção, dessa alienação, né, eleitoral que o Marcos falou, juntando abstenção, branco e nulo. Né? Porque a situação está muito dramática no Brasil. A pandemia agravou ainda mais essa situação dramática. É desemprego, é fome, é miséria, né? E o quadro muito polarizado. Então, eu acho que nós vamos ter uma eleição polarizada, numa sociedade que o nível de consciência é muito baixo. Infelizmente, nós não conseguimos. A politização da sociedade brasileira é um problema seríssimo. Eu acho que, inclusive, a nossa experiência de governo não foi bem sucedida nesse sentido. Foi bem sucedida em política externa, foi bem sucedida em políticas sociais, mas, do ponto de vista de politização da sociedade, não ajudou em nada, né? Mas numa sociedade com um nível muito grande de despolitização, de alienação política, né, nós vamos ter um debate muito intenso ano que vem, me parece. Nesse rumo, eu acho que algumas questões vão ser chaves. Você vai ter, inclusive, que criar vacinas, né, contra ataques que vão vir. Eu acho que a questão da corrupção vai ter que ser tratada. E nós temos que tratar a questão da corrupção mesmo. Nós não aceitamos corrupção. Né? Corrupção é mexer com dinheiro público, é mexer com dinheiro de moradia, é mexer com dinheiro de segurança, é mexer com dinheiro de saúde, é mexer com dinheiro de educação. Então, nós não aceitamos. Nós temos que colocar a experiência que foi feita no sentido de transparência e maior controle e novas propostas inovadoras nesse sentido do combate à corrupção. Eu acho que nós não vamos ter como fugir de um debate que geralmente a esquerda foge, porque é um tema dificílimo, que é a questão da segurança pública. Nós temos que tratar desse problema, porque senão o que fica para a sociedade é que basta dar tirinho, basta ter arminha, sendo que isso não resolve porra nenhuma, ao contrário, veja o que foi agora esse caso no Rio de Janeiro, não resolve nada. Mas nós temos que tratar do problema da violência urbana, que esse é um problema seríssimo no mundo hoje, é o que está dando brecha para a extrema-direita em vários cantos do mundo. Vide agora no Chile. É a questão da segurança pública. Nós não podemos deixar essa bandeira na mão da direita. Temos que tratar. Agora, eu acho que uma questão muito forte na eleição do ano que vem vai ser a questão social. E aí, nesse sentido, o Lula dá um show. Aí ele dá um show. Porque aí ele tem a sensibilidade de classe, ele tem experiência concreta, ele sabe falar. Você viu, ontem mesmo ele dando uma declaração. Nós não queremos discutir democracia pela democracia. Eu quero discutir democracia para resolver emprego. Nós não queremos discutir democracia por democracia. Eu quero discutir democracia para resolver fome. Foi a entrevista que ele deu para o país, né? Ou seja, tratando a questão social. Isso eu acho que tem que bater muito duro, porque a miséria, a situação de desgraceira do povo brasileiro é imensa, né? Nós nunca tivemos uma situação tão triste, tão dramática como nós estamos vivendo agora. E eu acho que isso talvez seja, inclusive, um dos fatores que faz com que o Lula tenha todo esse recall, né? E tenha todo esse prestígio, apesar de ter apanhado tanto da mídia, ter ficado 580 dias numa cadeia, né?
Eu acho isso. Agora, aí eu iria para uma pergunta, que aí é para o Marcos. Viu, Marcos? Pelo que eu entendi, se é isso mesmo, você está dando o seguinte: olha, bicho, o jogo está jogado. Lógico que pode mudar, muita coisa pode mudar, mas o jogo está jogado. Vai ser uma eleição Bolsonaro-Lula. Ponto. Não tem espaço para a terceira via. As pesquisas demonstram isso. Exposição midiática por exposição, Moro já tinha, não resolveu muito, não saiu na frente, não se distanciou muito. Então, o jogo está jogado, Lula, Bolsonaro. Me parece que nós estamos tendo uma mudança já de comportamento da mídia, dessa mídia tradicional, que não são as novas mídias, no tratamento do Lula. Até ontem era invisibilização do Lula. A partir dos últimos dias começou a ser um ataque cerrado em cima do Lula, pegando pontos sempre delicados, tipo Nicarágua, como já tinha feito isso com a questão da regulação democrática da mídia. Você acha que essa mídia tradicional pode ainda ter algum efeito no sentido de fragilizar, de desgastar o ex-presidente Lula, ou pela pesquisa, o patamar que ele alcançou já está meio que dado? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta, me parece que você andou fazendo também umas pesquisas sobre as percepções dos setores de eleitorado, inclusive, por exemplo, as percepções do eleitorado bolsonarista, onde mostra que ele é muito fixo. Ele não acredita que tem inflação no Brasil, ele não acredita que tem desemprego no Brasil, ele não acredita que tem miséria no Brasil, ele não acredita que tem pandemia no Brasil. Ou seja, confirma o que a Sarah Winter disse sobre o Bolsonaro. Se o Bolsonaro pedir para essa turma comer merda, essa turma come merda. É isso mesmo? Não tem como mudar esse eleitorado bolsonarista? Seriam essas duas perguntinhas para você, com base nas suas pesquisas. Olha, Miro, primeiro, eu concordo com isso. Não tem nenhuma razão para, pelo que nós conhecemos de pesquisa, pelo que temos de acompanhamento de eleições desde a década de 80 do século passado, não tem nenhum lugar em que você encontra motivos, razões para acreditar que essa polarização vai ser rompida. Existe um presidente da República no cargo, o que é uma coisa forte, importante na cultura política brasileira. O cara é o presidente da República, tem uma exposição enorme, diária. O que ele faz com ela é outra questão, mas tem. E é um sujeito que expressa o sentimento, o desejo, a visão de mundo de uma parcela nada pequena da população. Se nós estamos falando de 20% de pessoas que acham ótimo e bom o governo dele, essas que eu vou até pular lá para frente para mostrar esses resultados, porque eles são muito relevantes. Nós temos um pedaço da sociedade brasileira que é completamente negacionista. E não é pouca gente, não, são milhões de pessoas que não acreditam que existe Covid-19. É uma invenção do Soros, junto com o Bill Gates, junto com sei lá quem mais, que inventaram que existe uma coisa chamada Covid, que existe uma coisa chamada inflação, que existe desemprego, que existe insegurança, que não acredita que as mulheres no Brasil recebem menos que os homens, que existe violência contra a mulher, que aumentou o preconceito racial no Brasil, não acredita nisso. Acha que é mentira da imprensa. E tem uma outra parte, de uns, toma lá da cá, 15%, pouco menos, pouco mais, que acha que pode até ter, mas é exagerado você dizer que tem um problema de escassez hídrica no Brasil. Não, tem não. Está tudo muito bem. Nós estamos indo estamos num cenário muito bom. Então, soma o que Lula historicamente de um lado. Não tem nada de extraordinário de ter 45% hoje. Conforme é só olhar as pesquisas que temos, de anos e anos, ele sempre teve isso.
Ele não está assim porque o Bolsonaro é uma porcaria. Não, ele está assim porque é essa parcela da população que gosta dele. Então, isso é de um lado. E do outro lado você tem o tal que está no governo, que expressa a visão de mundo de um pedaço grande. Resta, sobra, uma parcela pequena. Quando você vê, nós estamos vendo agora há pouco os dados de intenção de voto espontâneo, tem gente que fica dizendo, não, porque o voto espontâneo do Lula é pequeno, soma com o do Bolsonaro, significa que tem 50% à disposição. Nós estamos com taxas de voto espontâneo hoje muito superiores ao padrão brasileiro desde que mundo é mundo. Eu estava até fazendo essas contas. Sabe qual era o voto espontâneo total na eleição de 2006, em dezembro de 2005, um ano antes, mais ou menos que nós estamos aqui? Era todo mundo somado, dava 37. Hoje, se você lembrar dos números que nós acabamos de ver, tem 60, 50 e poucos % de voto espontâneo, muito mais do que tinha em 2006. O Lula era presidente. Em 2010, todo mundo somado no espontâneo dava 20%. Em 2009, dezembro de 2009, as pessoas não sabiam quem ia ser o candidato do Lula. O Zé Serra, que era o provável candidato do PSDB, nunca teve um recall muito positivo, somava 20%. Hoje, o Lula sozinho tem mais de 20%, tem 27%. Então, nós estamos com uma eleição que está mais definida do que qualquer outra, o que significa menos espaço para invenções de moda. Então, eu, sinceramente, acho que é muito pouco provável que exista espaço para Sérgio Moro crescer. É aquilo que eu estava falando lá atrás. Moro é uma costela do Bolsonaro. Assim como o Ciro, se tivesse tido alguma visão do que ia acontecer na eleição, só podia ter lugar se ele fosse uma costela do Lula. Ele começou a brigar com o Lula, agora não tem mais lugar, porque a direita está cheia e o Lula está muito bem, obrigado lá. Acho que uma das razões que explica, na minha opinião, essa tentativa, assim, sei lá, não vou dizer desesperada, porque ainda tem muita água para rolar, mas essa tentativa assim, incessante de encher o balão do Moro tem a ver com o sucesso do Lula nessa turnê europeia. O Lula voltou tão grande dessa experiência, e se confirmar realmente, como você estava lembrando, essa visita ao próprio Biden nos Estados Unidos, aí vai ficar ridículo. Vai ficar o Bolsonaro correndo atrás de ditadorzinho, porcaria, de país que, sinceramente, tem muito pouco significado na própria cultura política, além de na realidade econômica brasileira. Então, eu acho que sim, eu acho que nós vamos para uma eleição entre Bolsonaro e Lula. E nessa eleição, o Lula é franco favorito. Marcos, destaca... Guilherme, bota novamente, por favor, a apresentação. Marcos, destaca as pranchas para nossos últimos 20 minutinhos que você acha mais importante para a galera. Aqui eu só estou mostrando como que as pesquisas estão muito parecidas, as presenciais estão todas parecidas, e as telefônicas também estão parecidas. O Lula está na frente em todos, só que ele está na frente com menos ou com mais. Essa é legal. Quando você tira o Bolsonaro, não existe assim, uma grande movimentação. Primeira coisa, Lula não tem nada a ver com o voto do Bolsonaro. Se ele, no primeiro cenário, com ele tinha 21, e o Lula 44. Você tira o Bolsonaro da lista, o que acontece com o Lula? Nada. Ele não se mexe. Ou seja, não tem o voto que vai do Bolsonaro para o Lula. Não tem isso. O que tem é
metade do voto do Bolsonaro, ele tem 21, metade, 10%, vai para ninguém, branco, nulo ou não sabe. Que com ele na lista soma 22, sem ele soma 32, são 10 pontos. É metade do voto do Bolsonaro, não vai para ninguém. É gente que só vota nessa oferta de candidatos, só vota no Bolsonaro. Claro que se tivesse, sei lá quem, um ultradireitista mais maluco que o Bolsonaro, talvez fosse para esse cidadão. Mas não tem. E o que é essa? Então, metade do voto do Bolsonaro vai para ninguém, e a outra metade, os 10% outros, metade vai para o Moro. Ele vai para 8. E a outra metade se distribui lá. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não faz a menor diferença. Então, o Bolsonaro fora do jogo não é uma coisa que soma, não se transfere para o seu Sérgio Moro. Então, ele tem pouca bala sozinho, e tirando o Bolsonaro, ele não melhora lá essas coisas. Isso aqui essa pesquisa aí sugere. Marcos, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Nas suas pesquisas, que é umas dúvidas, você setorizou por religião também, por raça? Você tem na sua pesquisa como que está o eleitorado, que eu estou bem curioso sobre isso, sobre os evangélicos, como que eles estão se distribuindo? Passa mais uma, por favor, Guilherme. Segundo turno, aí todo mundo está... eu lamento, mas eu acho que eu tirei dessa versão muito condensada que eu mandei para a Fro. Mas posso te responder não vou lembrar dos números, mas eu tenho toda segurança com as tendências. Lula é muito mais forte entre as mulheres do que o Bolsonaro. Bolsonaro e ele se aproximam no eleitorado masculino e se distanciam muito no eleitorado feminino. Aproximar-se não quer dizer que o Bolsonaro empate com o Lula entre homens. Quer dizer apenas que a diferença entre mulheres é muito maior. É muito maior a diferença entre Bolsonaro e Lula no eleitorado muito jovem, no eleitorado de até 29 anos, incluindo 16, mais de 16, mais de 18, até chegar em 29. O que também é uma coisa muito boa para o Lula, porque quer dizer que ele tem hoje o voto de eleitores que não eram, provavelmente não tinham nem nascido quando ele saiu do governo, porque ele saiu do governo, todo mundo sabe, em 2010, e hoje já tem 16 anos, gente que não era nem nascida na época que ele saiu do governo. Ele tem a maior vantagem em todos os segmentos considerados é na população preta. Entre pretos, Lula tem perto de 60 e Bolsonaro tem pouco mais que 10. Então, é uma diferença, a maior vantagem nos segmentos considerados é a população que se define como preta nos termos da autoclassificação do IBGE. E uma notícia muito boa, que não é nova, desde quando Lula voltou, as pesquisas presenciais estão mostrando isso. A vantagem que o Bolsonaro aparentemente tinha nas pesquisas remotas e a vantagem real que ele teve em 18 no povo evangélico desapareceu. Não quer dizer que Lula tenha ultrapassado. Eles empataram, o que para o Lula é um resultado muito positivo, pode melhorar, e se você considera as igrejas, em algumas das igrejas, a performance do Lula já é bem positiva, bem acima do Bolsonaro. Em outras, no entanto, o bolsonarismo é muito mais presente do que
nas demais. Então, existem igrejas onde os fiéis são predominantemente bolsonaristas, existem igrejas em que Lula está na frente, na média geral, eles empatam. Marcos, desculpa, é que eu estou numa fase que eu não tenho resposta para nada, eu gosto de perguntar só, que eu acho que tá muito maluco esse mundo que a gente vive aqui, e quando a gente pega pessoas, você, Miro, Fro, que estão nessa toada há muito mais tempo, a gente gosta de perguntar, porque você respondendo para mim, eu sei o que responder na ponta. Uma pergunta de 1 milhão. Esse eleitorado que está dividido evangélico são pessoas que desacreditaram do projeto do Bolsonaro ou são pessoas que acreditam que o Lula é a solução? Provavelmente é uma mistura de várias coisas, Anderson. Nada no eleitorado brasileiro, tamanho que tem, se responde com números assim, definitivos. Não é. O que temos, e pesquisas em profundidade vêm sendo feitas desde a eleição de 18, estão mostrando, é uma decepção muito grande no eleitorado evangélico como um todo com o Bolsonaro. Mas isso não é propriamente, não é algo específico do eleitorado evangélico. O Bolsonaro terminou aquela eleição com uma chance de se tornar uma figura relevante enorme. Ele ganhou muito bem do Haddad, não se pode. Não interessa mais por quê. O fato é que ele saiu forte daquela eleição. E o Datafolha fez pesquisa uma semana depois do resultado do segundo turno, 10 dias depois, perto de 70% das pessoas achavam que ele ia fazer um governo muito bom ou bom. É um paspalhão e um despreparado tão completo que, mês a mês, ele foi perdendo essa chance de se tornar um Lula da direita. Que o Lula, quando ganhou aquela eleição, tinha uma taxa de risco. O eleitor estava correndo um risco consciente. Eles tinham ouvido anos a fio aquela história. Lula não sabe falar inglês, já pensou? O Lula chegar lá na Casa Branca e não saber dizer bom dia para o o eleitor, o povo, quando votou no Lula, votou dizendo, sabe o que mais, eu vou correr esse risco. E no caso do Bolsonaro, não é que os eleitores quiseram correr risco, eles foram obrigados a correr o risco por causa da sucessão de golpes que marcou aquela eleição. Milico deu golpe, juiz deu golpe, banqueiro deu golpe, dono de jornal deu golpe. Isso. A conjunção foi essa. Parênteses aqui. Antipetismo é uma tentativa de culpar o eleitor pelo Bolsonaro. Foi o eleitor que errou, porque achou que estava tão antipetista que escolheu esse paspalho. Negativo. O que levou a eleição, esse paspalho ganhou a eleição por causa desses golpes todos. E o eleitor teve que correr o risco. Assim, sabe o que mais? Lula não é candidato, esses tucanos eu não acredito neles, essa Marina Silva, sinceramente, não dá para levar a sério. Esse Ciro Gomes é isso que a gente já cansou de ver. Então, eu vou correr risco com esse tal de Bolsonaro. E os militares, como estão na sua pesquisa? Porque eu vi que o Moro foi querer conversar com ele, já falou assim, olha, eu não sou tão ruim quanto parece. A pesquisa não consegue responder esse tipo de pergunta. Não. Mas apesar que parece, né, Marcos, não precisamos de pesquisa, né, Fro? Que parece que os militares ganharam na loteria com o Bolsonaro e quem chamá-los para continuar no projeto, eles estão aceitando, né? Eu acho que esse é um debate que a gente precisa voltar a fazer com seriedade aqui. Aquele vídeo, eu tinha até separado, mas como a pesquisa é mais fundamental, eu quero devolver a palavra para o Max e depois para o Altamiro, porque tem várias coisas. O Max estava falando, por exemplo, da sensação do brasileiro logo depois da eleição do Bolsonaro, que ele tinha, as pessoas acreditavam que 70%
e achava que ele faria um bom governo. Aí eu pedi para o Guilherme já colocar lá na prancha número 18, acho que você separou, que fala como é que o brasileiro se sente em relação ao Brasil, índice de satisfação, que eu acho que responde muito isso que você estava falando, né, Marcos? Isso aí dá para ver aí como é que foi assim, a ducha de água fria, que foi no alto sentimento da população brasileira com relação ao Brasil, a si mesmo, as perspectivas do país. Eu nunca tinha visto, desde os anos 80, quando nós estamos acompanhando a opinião pública no Brasil, já tem muito tempo, nunca tinha visto esses números. 80% das pessoas estão insatisfeitas com o país. E olha lá aqueles 19 que toda hora aparecem. Povo que gosta do Bolsonaro, povo que não gosta do Lula, povo que vota nele de qualquer jeito. É isso que é. Nós temos hoje que quase que uma quase unanimidade para tirar esse cara do caminho, parar de atrapalhar, parar de fazer as bandalheiras que eles fazem. E é por isso que, em havendo uma alternativa de uma pessoa querida, respeitada, competente, que lugar que tem para um bestalhão igual o Sérgio Moro? Sinceramente, é incrível como é que você imagina que, se você botar o Sérgio Moro falando de problema econômico, você vai resolver alguma coisa. O Sérgio Moro é nada no perfil de um chefe de governo, uma pessoa para expressar o sentimento majoritário de um país. Acho que alguém inventa isso. Outro dia saiu uma foto lá, está o Álvaro Dias assim, de braço cruzado, olhando a cria dele. É uma invenção de gente como ele, assim, engravatado, branquinho, todo do jeito que eles são. Sinceramente, eu não vejo o menor lugar para Sérgio Moro sair disso, um sujeito que foi insensato e não correspondeu ao que as pessoas queriam, e o espaço para ele é pequeno. É isso, mais uma que mostra 2/3 das pessoas estão no caminho errado. É 20/80, vamos dizer assim. Tudo é 20/80. E um cara que está colado no responsável por esses 20 tem muito pouca chance de chegar nos 80. Marcos, vamos girar. Eu queria que você mostrasse, Guilherme, vai à próxima, que eu acho que é interessante também, que chega a... Essa lâmina me chamou bastante atenção, que eu acho que ela... Você disse, Marcos, que nós temos a primeira geração de eleitores que nasceu quando Lula estava saindo do governo. Então, isso em termos de recorte geracional, como é que... Porque, assim, 48% reconhece que está muito pior. Aqui o Bolsonaro dessa está muito melhor e está um pouco melhor. São os bolsonaristas, né? Assim, tipo, é o retrato desse bolsonarista que parece que está completamente... sei lá, eu não sei nem como chamar isso, assim, porque não existe explicação. Mas, assim, o recorte disso, eu quero saber quem é que... A maioria, obviamente, de 48% é da faixa etária, a nossa faixa etária, enfim, a faixa etária que vivenciou. E entre a juventude, já tem informação sobre quem era Lula, como é que foi o governo do Lula para chegar nisso? Eu acho que indiretamente sim, Fro, porque as pessoas vivem nas suas famílias, ouvem o que as pessoas mais velhas comentam em casa, e nessa pesquisa tem a pergunta, e ela basicamente é igual a outras que já fizemos no passado, e outros institutos fizeram, que é essa avaliação de que Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve, e com muita vantagem.
do ano passado para cá, aumentou significativamente a proporção de pessoas que diz que Bolsonaro é o maior presidente que o Brasil, melhor presidente que o Brasil já teve. E isso tem a ver com essa formação de um núcleo ideológico firme em torno de Bolsonaro, das ideias, entre aspas, que ele defende, das coisas que ele fala. Ele tinha 5% e foi para 15% de pessoas que diziam o melhor presidente que o Brasil já teve. Como no caso do Lula chega perto de 60%, é isso que a gente está vendo. O Bolsonaro está ficando cada vez mais limitado ao núcleo dele, mas esse núcleo está ficando cada dia mais firme. É por isso que a chance de alguém crescer comendo, sei lá, se beneficiando de uma transferência de Bolsonaro para o Moro, que obviamente é quem está querendo fazer esse, vamos dizer, esse projeto, é pequeno. Uhum. O bolsonarismo ficou pequeno, ficou coeso, é completamente negacionista, não acredita em nada que os outros falam. Por que ele vai abrir mão de um cara tão bacana igual o Bolsonaro pelo Sérgio Moro? O Sérgio Moro é aquele cara que era ministro do mito. Por que eu vou trocar a verdade verdadeira por um, sei lá, impostor? E cada vez que o Sérgio Moro tenta mostrar que ele sabe alguma coisa, ele soa tão falso, é um sujeito tão despreparado, que, no fundo, era melhor ele ficar calado e sacar da enorme fortuna que a Globo deixou de herança para ele, ficar calado, assim, olhando para frente, assim. Além daquela voz de marreco, né, gente? Que quem aguenta aquela pessoa falando é insuportável. Ele não é que a retórica dele, a retórica já é ruim, mas a forma como ele fala é insuportável. Miro, eu quero que você comente depois do Marco as duas próximas pranchas, que é mídia e percepção da informação e depois da credibilidade. Marco, manda para gente as duas. Volta para outra, Gui. Também não. Essa aí é que eu estava falando do negacionismo. Você vê que nós estamos falando aqui de 10 coisas que praticamente qualquer pessoa normal acha que, na melhor das hipóteses, a mídia brasileira esconde, mas não que exagera. Por exemplo, aumento do ódio. 66% diz assim, não, isso é verdade. Mas tem 20% que diz que é exagerado e tem 10% que não acredita. Aumento do preconceito racial. 20% acha que é exagero e 11% não acredita. Sempre lembrando que nós temos consistentemente maiorias do lado da racionalidade, que é a razão primordial que nos deixa animados com relação ao resultado da eleição do ano que vem. A maioria do povo brasileiro não é idiota negacionista, mas há uma parcela nada irrelevante de idiotas negacionistas. Passa mais um, por favor. Aí você tem uma média, ó. 67% das pessoas acredita nas notícias, ou seja, essas coisas todas que a gente estava falando são reais. Entre eleitores de Lula, 82% acreditam nas notícias. São os tais dos racionais. No caso do Bolsonaro, 40%. É menos da metade do que existe no eleitorado de Lula. Agora, essa acredita, mas é exagerado, ou não acredita, que na média soma 25%, entre bolsonaristas soma quase 60%. Em cada 3 eleitores do Bolsonaro, quase 2 acham que tudo isso que a gente falou lá ou é exagero da imprensa ou é mentira.
Nós não temos nada daquilo. Não temos nada daquilo tanto assim para preocupar. Claro que entre eleitores de Lula, onde predomina a racionalidade, que, aliás, é por isso que eles votam no Lula, e não nesse bestalhão de Bolsonaro, predomina a racionalidade. Então, apenas 4% do eleitorado Lula é que olha só, eu queria mostrar a última, porque a gente vai conseguir tudo. Eu prometo que eu vou escrever e colocar a pesquisa completa lá no blog. A 27, porque eu acho que está relacionada com isso. Quer dizer, a mídia começou apesar de detonar Lula, de falar esse monte de bobagem, mas assim, o governo Bolsonaro é tão desastroso, tem tanta corrupção, que não tem jeito de não noticiar. Então, a percepção sobre a corrupção na lâmina 27. Tem corrupção no governo Bolsonaro. Isso. Olha a quantidade de pessoas, que é quase aquele que está desesperançado com o papel, com os rumos do Brasil, né? E lá os 20%. Os 20% dessas pessoas que vieram, que estão em Marte. Não é possível. Ô, Miro, vem para dentro da conversa sobre essas últimas lâminas. Não, primeiro, mais uma vez, parabenizar o Marcos. Excelente estudo de pesquisa, muito interessante. Eu acho que dá elementos muito consistentes para a gente desenvolver essa batalha, né? Que promete ser muito dura. Sobre essa questão dos negacionistas, como o Marcos disse, acho que aí tem 3 fatores que justificam, entre outros, na minha opinião, mas aí Marcos é que tem melhor condição de falar. Acho que tem a ver com a formação mesmo histórica brasileira, formação escravocrata, o atraso de consciência, né? Você tem uma parcela da sociedade brasileira que é racista, que é machista, que é homofóbica, que é extremamente preconceituosa. Isso você tem mesmo, né? Eu imaginava que essa proporção fosse menor. Eu imaginava que essa proporção ficava entre 8% e 10%, 12%. Historicamente, você já teve expressões disso, seja no integralismo, seja no golpe de 64, você já teve, né, na Marcha com Deus, você já teve expressão disso. Que isso, é uma turma que tem medo, inclusive. Pega, inclusive, uma fatia da classe média que é extremamente egoísta, tem medo de concorrência. Então, esse negócio de cotas para negro em universidade, negros em aeroportos, pobres em aeroportos, essa turma é egoísta, detesta, adora falar em concorrência, mas detesta concorrência, né? Que é reserva de mercado. Então, isso eu acho que é a formação brasileira. Eu acho que um outro fator que contribui é o próprio papel que a mídia teve, né? A mídia, com a negação da política, né, ela foi estimulando essa coisa, né? Ela foi estimulando esse tipo de visão preconceituosa, atrasada, tal, né? Ela chocou o ovo da serpente. E eu acho que tem um terceiro fator que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, desse capitalismo de plataformas, né? O papel das redes sociais, da internet, né? Na difusão de mentiras. Essa história do tiozão e da tiozona, né? Quer dizer, que repassa uma informação sem ter nenhuma comprovação, mas porque o parente passou para ele, ele repassa. E isso vai criando bolhas e bolhas e bolhas, compartimentando a sociedade, fragmentando ainda mais a sociedade. Eu acho que esses 3 fatores contribuem. Eu acho que a grande questão, que nem diz o Marco, nós estamos bem na fita, o campo progressista, o campo não negacionista, estamos bem na fita, porque nós temos um histórico recente, tem a desgraceira desse governo incompetente, né? Nós estamos bem na fita, e eu acho que nós temos que fazer um esforço grande ainda de quebrar mais esse bloco do lado de lá, né? Ver como a gente faz com que mais pessoas não façam, não coma merda, que nem disse a Sarah Winter, que o Bolsonaro manda. Não come merda, amigo, acorda, né? Vê que você tá afundando. Eu acho que o nosso esforço é esse, né? Mas acho que a pesquisa, o estudo, essa análise de pesquisa que o Marcos fez aí ajuda para chuchu a gente a ir definindo táticas para enfrentar uma batalha que vai ser muito dura. Parabéns, viu, Marcos? Parabéns mesmo. Obrigado, você me deixa muito satisfeito, porque eu respeito muito sua opinião.
É uma pena que a gente não conseguiu passar todas as lâminas, mas, como eu disse, eu prometo deixar isso visível lá no blog, porque eu gosto da maneira da sondagem que ele faz, dessa percepção da gente enxergar, né, o sentimento de esperança, não é só em relação à economia, mas é como é que o sujeito se sente. Para nós, o desafio é como é que a gente recupera nesse clima, né, que foi alimentado de ódio, e da desesperança da gente ver tanto retrocesso, né? O Miro, a gente anda na cidade agora que o isolamento passou, a quantidade de criança fora da escola em farol. A quantidade, gente, assim, em bairros que antes aqui em São Paulo eram bairros da classe média e os pobres nem apareciam, a quantidade de acampamentos que existem. Brooklyn tem acampamento. Já desse eu passei ali pela zona do Brás, Bom Retiro, gente, tem uma verdadeira cidade de acampamento. Cidade, é um negócio assim que ali tem milhares de pessoas. Eu não me lembro, nem na década de 80, menina, quando eu cheguei em São Paulo, de ver essa quantidade de pessoas desassistidas nessa situação, né, de miserabilidade. Gente, trabalhador de rua é trabalhador que estava empregado, que mora na rua e não tem condições de pagar aluguel. Então, assim, esse mundo pós-pandemia é um mundo que a gente vai ter desafios muito grandes. Muitos. E eu fico. Agora, assim, a última coisa que eu gostaria de falar: a gente está vendo sempre eleição do executivo. Mas Lula não faz milagre se a gente não fizer uma campanha decente para o legislativo. Nós não podemos ter um Congresso como este. Não há como governar com esse bando de lira. Não existe, gente. Nós precisamos de um Congresso que ajude a reconstruir o Brasil, que invista na ideia de soberania, que a gente possa reindustrializar o Brasil. Não tem como sozinho Lula fazer milagre, não. Por mais que ele seja um bom presidente e tenha experiência, tem que ter um Congresso menos absurdo desse que a gente tem, né? E é difícil. A eleição para Congresso, a gente sabe o quanto que rola de dinheiro nas campanhas, e a gente tem que recuperar a criatividade para a gente fazer um Congresso mais decente que esse, para, de fato, recuperar o país. Marco, querido, muitíssimo obrigada. Eu queria saber se você quer destacar mais alguma questão, né, nesse nosso mês, já que a gente vai ficar um mês sem se ver. E avisar para as pessoas que a gente vai continuar nessa análise a partir do ano que vem, a gente retoma até o período que for possível, legalmente, a gente fazer análise de pesquisas e programas como esse. Então, mais uma vez, eu te agradeço, abro a palavra para vocês dois se despedirem da nossa turma, que hoje a gente já chegou até 8h10. Eu só queria agradecer, foi sempre um prazer estar aqui com vocês, é ótimo. Eu concordo totalmente com isso que você falou a respeito da eleição para o Legislativo, e é especialmente importante a eleição para a Câmara. Não estou dizendo que a eleição para o Senado é secundária, mas por razões as mais evidentes, a candidatura Lula terá que fazer entendimentos e acordos em vários estados do país, porque ele sabe que é importante ter uma vitória grande, uma vitória expressiva, porque é difícil imaginar como é que vai ser o dia 2 de janeiro de 2023, porque o dia 1º é festa, está todo mundo alegre, ganhou a eleição, mas no dia seguinte tem que começar a resolver essa, como diria a Sarah Winter, Terra arrasada. Essa merda que o Bolsonaro está deixando para o Lula. Sim. Porque é difícil, assim, todo mundo tem seus problemas. O Fernando Henrique teve que lidar com os problemas do sei lá, que o Collor tinha deixado, que o Itamar... Assim, é normal. Agora, o que o Lula
esperamos, recebe do Bolsonaro, é uma coisa lastimável. Ninguém merece. É um país aos cacos e moralmente desorganizado, desanimado, descrente. 80... De luto, né? É esse o Brasil que esses caras vão deixar para nós, para quem não pensa do jeito deles, para quem tem outros valores. E para o Lula, que é o presidente que vai ter que organizar essa coisa. O Lula sabe que ele não é eterno, ele tem que fazer parte de um esforço desta geração para criar uma possibilidade para novas gerações na política, no governo, em todas as áreas. É um trabalho enorme. E ter uma grande bancada no Legislativo facilita imensamente a solução desses problemas. Obrigado. Miro, querido. Não, eu só queria agradecer, adorei a conversa. Bola para frente, é isso. Nós vamos ter, acho que o ano que vem vai ser um ano batalha duríssima, os caras vão jogar muito sujo, nós vamos ter que ganhar a eleição, então vai ser um ano de muita inteligência política, muita capacidade de ampliar, capacidade de falar com a sociedade brasileira, né, de gerar esperança para a sociedade brasileira, para ganhar a eleição e para depois fazer isso. Eu tenho brincado que não é nem um plano de reconstrução nacional, é um plano de ressurreição nacional, porque esses caras mataram a nação. Necropolítica de fato, mataram a nação. Então nós vamos ter que uma ressurreição, né? Então é uma baita batalha para ganhar e depois vai ser uma baita batalha para ressuscitar essa nação que eles jogaram na merda, né? Literalmente, né? A cloaca burguesa brasileira com Bolsonaro jogaram na merda o Brasil, né? Então vamos à luta, né? Adorei a conversa. Adorei também, beleza, gente. Marcos. Beleza. Eu acredito muito na gente. Um dia desse eu estava no lançamento do livro do Zé de Abreu, acho que foi a primeira vez assim que eu fui num lugar público com um monte de gente, a gente tudo de máscara, às vezes tinha meio que tirar. Zé Disseu não me reconheceu, tirei a Maria Fro, e aí. Mas assim, tinha muita gente ainda desesperançada, né? E aí eu dizia assim, gente, a gente precisa olhar um pouco para a nossa capacidade de luta, de resiliência e resistência, e compreender o seguinte. Lembra do 7 de abril, né, que a gente viu Lula sendo preso por este canalha, que é o Moro, que se fingia de um juiz isento. E lembre-se de 580 dias que os movimentos populares, a CUT, os sindicatos, não arredaram pé. Do dia que o Lula chegou em Curitiba até o dia que o Lula foi solto, se manteve um acampamento que levou tiro, né? Que tinha esses fascistas no auge, e a gente ficou lá. Eu me lembro de sindicatos fazer um rodízio, gente. De 15 em 15 dias ia uma galera para lá. Às vezes menos, às vezes mais, depois começou a transformar aquilo num lugar de formação, num espaço formativo da discussão da política brasileira, né, da explicação do lawfare. E a gente chegou um momento e falou: 580 dias, gente, esses caras vão deixar o Lula morrer na cadeia. A gente não desistiu. A gente permaneceu nessa batalha, nessa luta cotidiana. Vem Bolsonaro e a gente continua na luta. Então, eu tenho esse esperançar que a gente não fica parado olhando. A gente vai para a resistência porque a gente sabe que luto para nós é verbo. Né? A gente não tem tempo nem de chorar 600 mortos, a gente tem que fazer as eleições das nossas vidas. Então, eu tenho essa esperança. Eu tenho muito essa esperança do esperançar freiriano, que a gente é capaz, né? Que o sujeito... Ser historiadora nessas horas é muito bom, que a gente vê sempre, né, com perspectiva histórica, com longa duração, e a gente sabe que os males não duram para sempre, né? A gente consegue mudar a história.
Então, é nessa perspectiva que a gente vai continuar, vai entrar aí na luta e permanecer e continuar analisando o cenário. E a gente faz análise, gente, para nos preparar, para agir, para intervir na realidade. A gente faz análise só para ficar mais intelectual e mais bacana, não. Então, assim, a gente vai acompanhar, é muito importante o que o Marcos está fazendo conosco, seja com a pesquisa que a própria Vox faz, seja com outra, para poder analisar os cenários e a gente ver não só as ameaças, mas as possibilidades que a gente tem de ação nesse contexto, nessa conjuntura. Eu peço muita desculpa para a galera que entrou aqui, eu vi muita gente querida, não tive tempo de ler os comentários de vocês, porque toda vez que o Marcos vem aqui tem tanta coisa para a gente discutir, mas a gente está vendo vocês aí, está lendo, né? E agradecemos a grande audiência que vocês nos dão. Boa noite, queridos. Muitíssimo obrigada e até a semana que vem. Boa noite. Boa.